Quero aproveitar esse tempo também para a gente refletir um pouquinho sobre a palavra, sobre o Evangelho, semearmos um pouquinho aquilo que falamos no domingo passado, da palavra de Deus para a nossa vida, para o nosso coração. E hoje eu estava pela manhã, né, lendo e preparando algumas coisas e me deparei com uma postagem de alguém que achei muito interessante e isso mexeu com o meu coração e eu queria compartilhar com você. E a postagem dizia o seguinte, eu não sei quem é o autor, né, por isso não vou trazer aqui, mas a postagem diz assim, a oração é o meio mais democrático de falarmos com Deus. Muito interessante isso, né? A oração é o meio mais democrático de falarmos com Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, na sua carta, no capítulo 10, o verso 13, ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja que coisa linda, né? Toda pessoa, todo ser humano que invocar o nome do Senhor será salvo. Sem nenhum tipo aqui de particularidade, não tem escrito assim, toda pessoa de algum lugar, toda pessoa nascida em algum país, não está dito toda pessoa que pratica determinada religião, que pratica determinado credo, não está dizendo toda pessoa que acredita numa determinada teologia, numa determinada doutrina. Ele não está dizendo toda pessoa que é evangélica ou que não é evangélica. Ele não cita, ele está dizendo que todo aquele, todo ser humano, toda pessoa que invocar o nome do Senhor será salvo. Vejam que coisa maravilhosa, que coisa linda é essa extensão do reino de Deus, a extensão da salvação de Deus, a extensão do amor de Deus, né? Que, como disse o apóstolo Paulo, que estava orando para que a igreja pudesse compreender a dimensão do amor de Deus. Essa talvez seja um grande problema da igreja, não entender a dimensão do amor de Deus, até onde vai o comprimento, a largura, a altura, a profundidade. O apóstolo Paulo chega a citar coisas geográficas para ver se a gente consegue entender um pouquinho da dimensão do amor de Deus. Porque muitas vezes nós ficamos limitando o amor de Deus, dizendo, não, Deus não vai amar esse, Deus não vai amar o outro, Deus não vai ouvir essa pessoa, Deus não vai ouvir essa outra pessoa. Mas o que está dizendo o texto é que toda pessoa que invocar o nome do Senhor, não apenas será ouvido, mas será salvo, será salvo. Olha que palavra confortante, inspiradora e motivadora para todos nós. Porque muitas pessoas ficam perguntando como elas podem falar com Deus, como elas podem se aproximar de Deus, né? Existe uma fórmula, existe um rito, existem palavras mágicas, existe algum tipo de comportamento que eu tenha de ter para falar com Deus? Por isso que eu disse para vocês que gostei dessa frase, né? Que a oração é o meio mais democrático de se falar com Deus. O que significa a palavra democrático? É tão falado no nosso tempo, né? Democracia, ser democrático, e o que significa ser democrático? Na verdade, há vários significados, né, para a palavra democrático, mas eu escolhi 3 aqui que podem caracterizar isso que a gente está querendo pontuar hoje, né? Democrático é aquilo que é igualitário, né? Aquilo que possui ou contém o igualitarismo, né? Ou seja, é aquilo que se opõe ao elitismo. E nós sabemos que Deus é o Deus, né, que não age com parcialidades. Em Deus não há elitismo. Deus não ouve determinadas pessoas e eu não ouve outras, né? A única que a Bíblia diz é aquele que é hipócrita, que deve mudar o seu comportamento, né? Aquele cuja oração tem apenas a intenção de chamar a atenção das pessoas, que a recompensa já recebeu. Mas não há nenhum outro tipo de seleção de pessoas para que Deus ouça. Deus ouve a todas as pessoas, independente da sua classe social, independente da sua condição intelectual, independente da sua condição financeira, independente da sua condição geográfica, independente de qualquer coisa que você faça ou deixe de fazer.
Deus ouve a todas as pessoas. Isso é muito interessante. Então, esse igualitarismo, Deus ouve a mim, ouve a você. Às vezes pessoas pensam, Deus ouve mais o pastor, ou ouve o padre, ouve o apóstolo, ouve o fulano de tal e não me ouve. Não existe isso, gente, diante de Deus. Deus ouve a todo aquele que clamar de todo o seu coração. O Senhor está atento a ouvir a nossa oração. Aliás, Deus está interessado na sua oração, muito mais do que na minha oração por você. Ele me ouve, orando por você na intercessão. Mas o mais importante é que você mesmo ore e fale ao Senhor. O segundo passo importante da democracia, ou desse aspecto democrático, do que é democrático, é a liberdade de expressão. E aqui é uma coisa muito importante na oração, porque diante de Deus nós temos liberdade de falar o que vai no nosso coração. Deus não nos impõe uma fala na oração. Deus não nos impõe um enredo para a oração. Deus não nos dá uma cartilha dizendo, olha, você vai usar essa palavra ou esses termos. Todos nós podemos usar o nosso linguajar. Aliás, a verdadeira oração é produto do nosso próprio vocabulário, da nossa própria fala, do nosso próprio conteúdo gramatical, aquilo que a gente possui dentro de nós. É que deve ser a nossa fala, carregado de todo o nosso coração e desse espírito de submissão e de confiança no Senhor. E uma outra coisa importante desse ser, né, dessa orientação democrática, é que ela é anti-autoritarista, ou seja, na oração não se tem uma autoridade, né? Não se tem. Aliás, Jesus disse que a gente deve chamar a Deus na oração de Pai. Quer dizer, a autoridade existente é a paterna, né? É a autoridade daquele que está cuidando. Não é um Deus manipulador, não é um Deus que está impondo, né, a todo custo a sua vontade sobre os seus filhos. Não é um Deus carrasco que diz assim, ou você vai assim ou você não vai. Não, ele é um Deus pacífico, misericordioso, cheio de graça, cheio de amor, que convida os seus filhos com laços de amor, que convoca o seu povo e que ouve o seu povo por sua graça, sua misericórdia e seu amor. Portanto, a oração é esse espaço onde todos nós somos iguais diante de Deus. É esse espaço onde eu uso o meu linguajar, a minha forma de falar com Deus. E é esse espaço onde não há manipulação, não há nenhum tipo de elemento de sedução ou de sedição na oração. Tudo é na liberdade, na voluntariedade, numa conversa com o nosso Pai Celestial. Eu fiquei me lembrando de pessoas que oraram. Imagine você, um profeta desobediente, orando ao Senhor. Profeta Jonas, orando ao Senhor, depois de um ato de desobediência à ordem de Deus, orando no fundo do mar, no ventre de um grande peixe. E ele ora ao Senhor, e o Senhor o ouve, porque o Senhor é maravilhoso. Da mesma forma que Deus ouviu o rei Davi, sentado no palácio, no trono real, orando, Deus ouviu um profeta desobediente no ventre de um peixe, lá no fundo do mar. A Bíblia diz que Deus ouviu um criminoso, condenado, crucificado na cruz. E ele clamou, Senhor, lembra-te de mim. E o Senhor Jesus o ouviu e disse, hoje estarás comigo no paraíso. Deus ouve a todas as pessoas. Por isso que volto a repetir a frase que me chamou a atenção. A oração é o meio mais democrático de falarmos com Deus. Todos podem falar com Deus e serão ouvidos. Me lembrei de Cornélio, lembram de Cornélio? Um homem piedoso, mas era estrangeiro, não fazia parte daqueles que eram considerados do povo de Deus. Ele era um gentil, ele era um homem de outras terras, estava distante daquilo que diríamos a promessa de Deus. No entanto, ele orava e fazia as suas esmolas diante de Deus. E o Senhor um dia disse a Cornélio, eu tenho ouvido as suas orações.
Vejam, Deus não faz acepção de pessoas. Diante de Deus, a oração que vai ser ouvida é aquela que é feita de todo o coração, de todo o nosso ser. E para finalizar, o que não dizer de Jesus, o Verbo encarnado, o Filho de Deus que desceu do céu? Ele também orou. O escritor aos Hebreus nos diz que durante a sua vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte. E sendo ouvido por causa da sua, e foi ouvido por causa da sua reverente obediência e submissão. Vejam, o Filho de Deus, o Deus encarnado que desceu, Jesus Cristo, Deus homem, também orou e Deus o ouviu. Então, diante de Deus, não há seleção. Diante do Pai das luzes, não há nenhum tipo de classismo. Diante do Pai das luzes, não há nenhuma condição para que você seja ouvido. A condição é apenas que você ore, que você busque o Senhor, que você fale com Ele. E eu penso, meu pensamento, que não há nada mais sublime, mais importante na nossa vida que falar com Deus. Não há nada mais urgente, não há nada mais profundo, não há nada mais necessário para mim e para você que falarmos com Deus. E você pode fazer isso agora. Você pode fazer isso hoje, você pode fazer isso amanhã, você pode fazer isso a qualquer momento. Então, o que você está esperando para orar? O que você está esperando para falar com Deus? O que você está aguardando que aconteça para que você ore? Feche a porta do seu quarto e vá falar com o seu pai que está em secreto. Será que você está esperando que um raio caia? Ou esperando que você comece a fazer muita devoção? Ou que você melhore para poder falar com Deus? Não, nada disso. Esqueça essas coisas. Talvez você esteja, não, quando eu aprender a orar, eu vou orar. Ou quando eu passar no concurso, ou quando eu me casar, eu vou levar uma vida de oração. Quando eu ficar mais velho, ou quando eu terminar os meus projetos. Eu preciso terminar os meus projetos, porque eu não tenho tempo para oração. Pelo amor de Deus, não faça isso. Ora ao Senhor, busque ao Senhor. Não há projeto mais importante na vida que falar com Deus. Aliás, não existe projeto se você não fala com Deus. Não existe vida se você não fala com o autor da vida. Não existe bênção se você não tem comunhão com o abençoador. Não existe milagre se você não tem a sua intimidade com aquele que é o Senhor de todas as coisas. Portanto, fale com Deus em voz alta, fale com Deus dentro de você. Encontre um lugar, um espaço, encontre um lugar privado, concentre-se naquilo que você está falando e fale com o seu pai, fale com seu pai em casa, no quarto, fale com seu pai dirigindo, fale com o Pai Celestial na fila do banco. Aliás, fila do banco a gente não vai mais. Na fila do mercado. Fale com seu pai que está em secreto. Fale a ele no hospital. Fale na escola. Fale com ele onde você estiver, na igreja, nos encontros, em qualquer lugar. Não perca essa oportunidade. Fale com o Senhor e Ele está pronto para ouvir a sua voz, atender e responder conforme a sua boa vontade. Tá bom, irmão? Deus abençoe você, que você aproveite essa chance, essa oportunidade e essa bênção de poder falar com o Pai das luzes, em quem não há sombra, em quem não há variação, onde a graça, o amor e a bondade permanecem para sempre.